Uma empresa gaúcha com 10 fábricas no Brasil, mais de 8.000 funcionários, exportando para mais de 120 países. Tudo iniciou aqui em Carlos Barbosa com a produção de um canivete como esse. Clóvis Tramontina, qual o futuro de uma empresa familiar com mais de 100 anos no Brasil de hoje? Bom, Felipe, prazer estar contigo, tá? Em primeiro lugar, esse canivete há 108 anos, tá? Ele era de aço carbono, tá? Ele era feito com arame para fazer os rebites e o cabo era de chifre de osso, tá? De osso de chifre de boi, tá? E hoje essa réplica aqui é exatamente a mesma coisa, com a diferença que a lâmina é de aço inoxidável. No aspecto de uma empresa centenária, projetar os próximos 100 anos e sendo familiar, eu não vejo nenhum problema de uma empresa ser familiar, tá? O importante é que uma empresa tenha valores e isso é fundamental. Se uma empresa tiver uma cultura forte e a nossa empresa tem uma cultura forte, eu tenho certeza que ela vai alcançar os 200 anos ou muito mais. Em 1911, podia-se imaginar que esse canivete geraria 18.000 produtos? Tu imagina em 1911 em Carlos Barbosa, que na época nem era Carlos Barbosa, era Santa Luísa, tá? E tinha chegado o trem aqui, Carlos Barbosa. Claro que não se imaginava. E eu perguntei para o seu Rui, o sócio do meu pai, e eu disse, seu Rui, o senhor imaginava, vocês imaginavam isso aqui? Clóvis, não. Não, a gente não imaginava. Isso a gente foi construindo e olhando sempre para frente, não olhando para trás. Isso é importante. Nós temos uma visão de olhar para frente. O passado serve apenas como base, mas nós temos que olhar para o futuro. Me conta a história deles terem ido ao Japão, conhecido lá aço inoxidável, é isso? Não, foi assim, em 1967, 68, aí eu não tenho bem claras as datas, né? O seu Rui fez uma viagem ao Japão e viu lá uma oportunidade de comprar aço inoxidável. Tinham vários fabricantes de aço inoxidável. Eu estou falando de 50 anos, 60 anos. 50 e 50 e tantos 50 anos, 50 anos atrás. Tá? Então imagina o seguinte, o seu Rui vai para lá, vê aquela quantidade de aço, meu pai não tinha ido com ele. E aqui no Brasil só existia a Cesita, que era um monopólio de uma empresa estatal. Tá? E aí eles foram para lá, e aí quando o Rui volta, fala com meu pai e diz assim, Ivo, lá tem oportunidade de comprar aço um monte. E aí meu pai, ele disse, vamos para lá comigo, e os dois foram juntos. Imagina, os dois deviam ter, em 60 e poucos, os dois tinham 40 anos, por aí, 38, 40 anos, tá? Dois jovens, tá? Dois jovens. o Japão era muito mais longe do que é agora. Muito mais longe, não, para ir de Carlos Barbosa a Porto Alegre era muito mais longe, tu entendeu? Tu imagina ir para o Japão, né? E aí os dois, e o seu Rui voltou com meu pai lá, porque meu pai não falava nada de inglês e o seu Rui falava, né? E voltaram para lá. E lá eles compraram um monte de aço, tá? Um monte de aço que eles não sabiam nem o que fazer com o aço quando chegou aqui. E aí o Valdir Baú, que é o nosso diretor na Tramontina Garibaldi, tinha um engenheiro lá que dava consultoria para forjaria, que era o Mário Bianchi. Ele disse, Rui Ivo, nós temos o Mário que já tinha trabalhado num concorrente nosso de aço inoxidável. Eu acho que ele pode dar algumas ideias. E o Mário veio e aí iniciou a Tramontina Farroupilha. Começou com baixelas, depois talheres, depois panelas, né? Mas tem muita história nisso aí, né? Não, como é que é? Foi muito mais de feeling, foi muito mais de oportunidades do que de um estudo científico para o crescimento. Não tinha planejamento nenhum mesmo, porque, Nada. Porque o aço inoxidável, as toneladas que eles importaram do Japão ficaram expostas na praça pública. Também, aqui na frente da igreja. Não tinha nem onde Eles não colocar. sabiam o que fazer, e aí foram construindo e teve sorte o seguinte, aí deu uma crise de aço, o aço inoxidável multiplicou de preço tal, enfim, e aí deu um resultado melhor ainda, e aí eles construíram a fábrica de Farroupilha.
Tem limite hoje para vocês os investimentos em outras áreas? Porque vocês começaram com o canivete, foram para cutelaria, facas, outros utensílios, panelas, hoje produzem móveis, tudo dentro de uma casa vocês produzem. Tem limite hoje? Eu acho que assim, a Tramontina está atenta a tudo que vai para casa, a Tramontina está atenta. Agora, nosso próximo investimento é um investimento grande, é um investimento que nós vamos fazer na construção da fábrica de porcelana, tá? Porcelana para mesa, tá? Então, isso aqui é uma realidade que em 2021 já deveremos estar entregando produtos no mercado. Será no estado de Pernambuco, na cidade de Moreno. Você é um vendedor. O futuro é o e-commerce ou a gente vai ter ainda essas mega lojas como essa aqui? O que vocês estão projetando em termos dos próximos anos? Felipe, o pessoal às vezes me pergunta o seguinte, por que a Tramontina entrou em lojas, né? Tá? Nós somos nosso DNA é fabricante, tá? Fabricante, é indústria e tal. A loja foi uma necessidade que nós sentimos, tá? Com o advento da Copa do Mundo e das Olimpíadas, nós sentimos que no Rio de Janeiro tinha uma oportunidade para colocar uma loja, tá? Naquela oportunidade, porque onde é que as pessoas iam encontrar a nossa linha de produtos? Encontravam parte da linha em vários, o nosso maior cliente Brasil, que é a Lojas Americanas, está no Rio de Janeiro, mas não se encontrava tudo nessas lojas, nas Lojas Americanas, Casa e Vídeo e assim por diante. E os presenteiros estavam desaparecendo, tá? Aí nós decidimos colocar a primeira loja, a T-Store Tramontina, na Barra, né? E é um sucesso. O que aconteceu depois disso? O mercado do Rio de Janeiro cresceu, porque os nossos outros clientes se espelhavam na nossa loja para melhorar o ponto de venda e para aumentar o mix de produtos. Então isso foi fantástico. Hoje nós temos 9 lojas no Brasil e 5 no exterior, que são muito pontuais, assim. E o e-commerce, que é outra coisa que nós entramos no ano passado, tá? Uma empresa como a nossa não pode ficar fora do e-commerce, tá? Né? Porque inclusive é uma maneira de você balizar o preço a nível de todos os clientes. Imagina que nós temos hoje mais de 60 mil clientes no Brasil. Qual é o preço de referência? O preço de referência nosso está no e-commerce e está nas nossas lojas T-Store. Alguma vez você chegou num restaurante fora do Brasil, ou mesmo no Brasil, e te surpreendeu que o talher era Tramontina? Pô, aqui eu também estou. Chegou a ter surpresa em algum lugar ou você já sabia mais ou menos? A melhor de todas foi em 1990, em Tel Aviv, em Israel. Meu pai vivia, minha mãe vivia, nós estávamos, meu pai, minha mãe, eu e a minha mulher, nós 4. E aí nós fomos num restaurante italiano lá, tá? E aí meu pai, nós pedimos uma massa tal, e meu pai pediu uma carne. Quando veio a carne, eles trocaram e o talher era uma faca Tramontina. Tu imagina em 1990 a alegria do meu pai, 1990, nós estamos falando de 30 anos atrás, né? É um negócio fantástico. Não, 20 anos atrás. 20 anos atrás. 30 anos. 30 anos atrás, né? Então imagina, né? É um negócio fantástico, tu entendeu? E era a época da guerra, lá que começou a guerra. Mas nós não fomos os ocasionadores da guerra, tá? Qual é o país mais estranho que tu já teve que negociar? Papua Nova Guiné. E nós somos líderes de mercado lá. Tá? Fica a 3 horas de voo da Austrália até a capital, que agora não me lembro qual é a capital da Papua Nova Guiné. Então foi um negócio fantástico. Chegou aí lá? Foi lá. Claro que foi, né? Foi lá e achei sensacional. Esse é um país diferente e a Tramontina está lá presente. Você é um viajante. As suas viagens são sempre a negócio e aí você aproveita e faz turismo ou tem aquelas coisas assim, bom, consigo desligar, vou sair pelo mundo sem me preocupar com os números da Tramontina, sem me preocupar em vender produtos da Tramontina? Por muito tempo, 1 ou 2 vezes por ano eu viajo com a minha família. Tá? Agora os filhos todos estão casados, já ficou mais difícil, embora na Copa do Mundo nós tivemos tudo junto, tá? Mais difícil, mas uma viagem por ano normalmente eu faço mais a nível de família. Isso é particular, não tem nada a ver com a empresa. Não fica olhando o talher? Fica. Opa, isso sempre, isso não tem. E muitas anotações na volta sobre... Então trabalha. Sempre. Isso tu não desliga nunca, tu entendeu?
Então é uma coisa assim, mas... e quando vou a trabalho, aí vou a trabalho, não tem... Né? Por exemplo, agora no inverno eu vou muito para o norte e nordeste por causa do meu problema de saúde, para mim sair do frio e mais para... Esse ano eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou conhecer os estados que eu não conheço, Acre, Rondônia, Amapá e Roraima. Tá? O norte do país. Norte do país. A Alemanha se destaca pela cutelaria em nível mundial, é o berço da cutelaria. Vocês foram para a Itália estudar design e agora vocês estão lá competindo com eles dentro da Europa. Como é que é isso? A diferença, nós temos que levar para lá coisas que nós fizemos diferente. O que nós fizemos diferente? O churrasco. Tá? E nós pegamos uma coisa, por exemplo, vamos pegar assim, qual é a tradução do sushi? Qual é a tradução da pizza? Por que não termos a palavra churrasco a nível mundial? Tá? E a Tramontina tem todos no seu DNA, a faca, o garfo, os utensílios, os móveis, tem tudo. Só não tem o sal e a carne, por enquanto. Um dia pode ser que tenhamos isso também, entendeu? Então nós levamos a marca churrasco, Tramontina Churrasco, para a Europa. Aí nós fizemos a diferença. Na Feira de Frankfurt, que é a maior feira de utilidades do mundo, a feira ambiente, nós servimos picanha. O pessoal pode degustar. Então tu imagina, dentro da feira, aquele cheirinho de churrasco. Além de exportar os produtos, Tramontina está exportando a marca churrasco para o mundo. A marca churrasco para o mundo e detalhe, Brasil. Em termos de Brasil, 2019 aponta o que para vocês? Eu tenho a impressão que esse governo que está aí é um governo que está se ajustando, tá? Ele apresenta uma proposta completamente diferente do que tinha antes, né? Então eu acho que temos que dar um tempo de ajustes, mas eu tenho a impressão que as ideias principais são boas e eu acho que nós vamos fechar um bom ano. Nós da Tramontina projetamos um crescimento de 17% para este ano e nós estamos com 15% até agora. Estamos apenas 2% abaixo. O presidente Bolsonaro e a relação dele com o Congresso, tudo passa pelo Congresso. Como é que a política interfere na economia, no caso de vocês? Qual é a visão que tu tem disso? Uma empresa que tem 100 anos, tá? Já passou por 2 ditaduras, já passou por governos militares, já passou por governos de sindicalistas, já passou por tudo, né? É uma empresa que não tem, ela tem que cuidar do seu negócio, tá? E a economia, ela tem que ignorar? Não, ela não ignora, mas nós temos que fazer a nossa parte e fazer bem feito e nos focarmos naquilo que a gente tem conhecimento, que é a produção e a distribuição dos nossos produtos. O Brasil é um com reforma tributária, com reforma da Previdência. O Brasil é outro sem essas reformas. Vocês fazem esses cálculos em termos de interferência da pauta do Congresso na vida econômica do país? Não. Isso vou ser bem objetivo. Nós não fizemos... Vocês não deixam a política entrar dentro da empresa nessas questões? Não, não deixamos porque nós cuidamos do nosso negócio e não do jardim do vizinho. Surpreendeu o ano passado, no ano de eleição, quando abriu o apoio para Sartori. Qual é a tua visão sobre o governo Leite nesse momento? Eu acho que o Eduardo é uma pessoa jovem, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que tem capacidade, ele tem boa formação e ele é bem intencionado. Eu torço para ele, eu torço para que ele faça o melhor governo, tá? Ele segue muito a linha do Sartori, né? E só que o estado do Rio Grande do Sul é um estado difícil para ser governado, né? Agora ele já teve algumas conquistas, tá? Não é fácil com a nossa Assembleia Legislativa, aproveitando o seguinte, né? Tu está andando aqui na nossa região, né, na região da Serra aqui, eu gostaria de saber quanto da economia gaúcha sai daqui para o Brasil e para o mundo, né? Só que nós não temos mais estrada, nenhuma estrada, né? Então, é uma das coisas que eu digo pro governador, tá? E para os nossos prefeitos da região. Nós temos que mudar isso aqui. E vou dar uma dica. Privatiza isso e resolve o assunto. O Estado brasileiro é muito grande? É muito grande e precisa ser diminuído. Está na hora, já existem até movimentos de
Tem que diminuir o número de deputados, o número de vereadores. Carlos Barbosa tem 11 vereadores, precisa 11 vereadores em Carlos Barbosa? Outra coisa, para que nós temos eleições a cada 2 anos? Vamos fazer uma eleição a cada 5 anos, tá? E faz a eleição de prefeito, de vereador até presidente da República. Pronto, vamos gastar menos, entendeu? Eu acho que tem que tomar atitudes. Tem coisas tão simples para fazer que o pessoal... A preocupação nossa é tirar o horário de verão e liberar armas. Tu acha que isso é importante para o país? Me desculpe, acho que tem coisas mais importantes para o país, tu entendeu? Eu acho que o governo está perdido nesse aspecto, tá? Tem coisas muito mais importantes. Então eu acho que eu não vejo nenhum problema para o governo fazer. E o governo tem força, o governo tem credibilidade, o governo tem, como é que se diz, tem popularidade para fazer as mudanças necessárias. E agora é a hora. Quando chega na Alemanha, Estados Unidos, fora do Brasil, e diz assim, Carlos Barbosa, uma pequena cidade cercada por estradas simples, porque são poucas estradas de via dupla aqui. Certo. As pessoas acreditam que vocês tenham essa logística, consigam ter todas essas fábricas no entorno aí. É um milagre, né? É uma ginástica, tá? É uma ginástica tal, e nós conseguimos, entende? Vamos lá, nós temos que levar os contêineres até Rio Grande, tá? Para exportar, nós temos que levar boa parte da mercadoria para o centro do país, através dessas estradas aí. Quanto custa isso? Quanto nós estamos perdendo? Então, é o tipo da coisa. Eu acho que o governo tem que se focar, tem que privatizar, tem que fazer coisas que são... É aquela coisa seguinte, o que falta na minha visão nos governos? Fazer coisas de impacto, tá? O que é fazer coisas de impacto, tá? Por exemplo, qual é o problema de privatizar as estradas gaúchas? Qual é o problema? Tá? Por causa da nossa Assembleia Legislativa, eles que peçam demissão, né? Porque se eles andarem nas estradas, eles estão vendo o quê? Privatiza isso aí, tu entendeu? Faz o seguinte, não querem privatizar as estradas que tem, então dá oportunidades para empresas construírem novas estradas, novos caminhos com pedágio. E aí nós vamos ver quem vai utilizar a estrada estadual e quem vai usar a estrada privada. Você é um homem que tem limitações, tem uma doença. De onde é que vem essa vitalidade? Você não para. Eu adoro viver, tá? E tu acorda de manhã e tu tem coisas por fazer, é fantástico. Já pensou se tu não tivesse objetivo? Uma das coisas importantes é o seguinte, por que você vive? Porque você tem objetivo. Se você não tivesse objetivo, não adianta. E eu tenho eu quero escrever uma história. Eu não estou preocupado aqui de passar pela vida, não. Eu quero escrever uma história e quero deixar um legado o legado do Clóvis, tá? Aquela coisa da motivação, aquela coisa de o otimismo, entendeu? Deixar as pessoas... Eu planto o bem. Eu quero que as pessoas se sintam bem, eu quero que as empresas façam bem, eu quero que os governos façam bem, tá? Eu quero que o Brasil faça bonito, como a Tramontina faz bonito. Clóvis, muito obrigado. Muito Sucesso. Obrigado. Foi muito bom o nosso bate-papo.